Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando hoje um pequeno estudo da palavra do Senhor. Na realidade, um estudo assim bem prático, né? Na maneira de falar, no sentido de que nós possamos acompanhar algumas coisas aqui relacionadas a tudo que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. E eu queria compartilhar com você nessa noite, com a sua família, com você que estiver nos acompanhando nesse instante. Nós iremos comunicar uma palavra muito importante ao seu coração. Eu gostaria de saber, você que está chegando agora, se está tudo tranquilo, se está me ouvindo bem, se o áudio está bom, se minha voz está ok, para que eu possa começar a estudar com você nessa noite, a te dar uma palavra sobre a importância da presença de Deus no meio do caos, no meio das tragédias humanas. A soberania de Deus. Nós vamos tratar hoje um pouquinho de como é a questão da soberania de Deus diante das tragédias humanas, diante das dificuldades da vida. Como que Deus se posiciona, como que Deus organiza, como que Deus fala, como que Deus age em meio a tanto caos. Na realidade, nós temos enfrentado, não é um problema atual hoje, relacionado a um vírus, nós estamos vivendo um problema no mundo, no governo da terra, relacionado aos tempos que a Bíblia chama apocalípticos. Quando a gente fala de apocalipse, eu não estou falando de uma profecia de algo que vai acontecer. Eu estou falando dos tempos hoje. O mundo, se nós pararmos para analisar, cada dia ele caminha para piques, para direção, para caminhos que infelizmente o ser humano se torna muito mais mal, se torna muito mais ruim na sua natureza. E eu não quero te alarmar com isso, eu não quero te deixar preocupado, eu só quero advertir, conforme a palavra de Deus, um estudo aqui sobre como que a soberania de Deus ela está presente mesmo que o mundo esteja da forma que está acontecendo. Na verdade, existe um termo que nós usamos, biblicamente, um termo teológico. Teologia é o estudo a respeito das Escrituras, e da compreensão a respeito de Deus. E tem uma palavra chamada deísmo, que é a ideia de que parece que Deus criou o universo, criou o mundo, e simplesmente Ele pôs o mundo aí, e nos criou, organizou tudo e nos deixou e virou as costas, É igual você dar corda aí naqueles tipos de relógio que a gente tinha antigamente, Que dava aquela cordinha e deixava ela sozinha se via engrenagem. Na realidade, essa visão é uma visão inteiramente distorcida do Evangelho, porque Deus nos criou com amor e Ele está acima de todas as coisas, e não só acima, mas Ele está governando todas as coisas. Todas as coisas estão no governo soberano de Deus. Nós chamamos isso como soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. Agora, a pergunta é, se Deus é soberano, e Ele é soberano, se nada escapa das mãos de Deus, por que acontecem tantas tragédias? Por que acontece tanta morte? Por que estamos vivenciando esse momento de vírus? Talvez alguma vez na vida você já questionou isso. Quando perdeu um ente querido, quando das coisas talvez mais infantis da nossa natureza, perdeu um relacionamento, um namoro, quando perdeu um concurso público, quando está passando por adversidades, a primeira coisa que a mente começa a questionar sobre a divindade, a soberania de Deus ou sobre algo maior do que nós, é a pergunta: por que Deus está permitindo isso? Por que Ele deixa isso acontecer? Por que Deus não está olhando para mim? Por que Deus não está olhando? Então a gente faz essas perguntas, a gente questiona essa presença de Deus diante das posições que nós julgamos que Deus tem que resolver para nós. E mediante isso eu tenho uma pequena palavra, não para resolver tudo, porque nós não temos em nossas mãos o conhecimento absoluto das coisas, nós não somos onipresentes, oniscientes, nós somos homem. Deus nos fez com carne, nos fez com limitações, nos fez com finidades. Nós somos homens que carecem e precisam da glória de Deus. Nós
temos coisas que nós conseguimos nos organizar, gerenciar, como tomar banho, fazer um almoço, fazer um lanche, arrumar uma casa, viajar, trabalhar, produzir. Algumas coisas estão no nosso governo, algumas coisas nós temos, digamos assim, poder e capacidade para poder resolver. Mas existem outras que escapam à nossa mão, que escapam ao nosso governo. E é sobre isso que eu queria nessa noite te falar ao seu coração. Queria que você aprendesse comigo no Evangelho de Jesus, que está escrito lá em Lucas capítulo 13. Se você tiver a palavra de Deus aí do seu lado, Lucas capítulo 13, versículo 1, nós temos aqui uma passagem bíblica muito importante, muito oportuna para o que nós estamos enfrentando, o que nós estamos passando. O que diz lá em Lucas capítulo de número 13, versículo 1. Enquanto isso, eu gostaria que você pudesse deixar embaixo seu pedido de oração. Nós colocamos aqui desde a semana passada, todas as vezes que nós estamos fazendo aqui essa live, a gente tem pedido pessoal para colocar o nome, ou um pedido pessoal, ou para a sua vida, ou para a sua família, ou em relação ao seu trabalho, ou em relação a alguma coisa de natureza mais íntima, desde que a gente não vai expor, né, as nossas dificuldades, a gente vai estar orando por vocês. Eu sempre, embaixo, depois eu vou estar curtindo aí, vendo o que você escreveu, e vou estar orando a Deus. Você que confia na oração, no poder da oração, na verdade a gente confia no Deus da oração, né, que está acima de nós, mas a gente vai estar orando por vocês. Vamos estar clamando ao Senhor, vamos estar pedindo a Deus misericórdia, que Deus venha nos ouvir nesses momentos que a gente pede socorro a Ele. Mas está então a palavra de Deus em Lucas capítulo 13, versículo de número 1. A paz do Senhor Jesus de Cristo sobre todos nós. Que a paz de Deus te conceda paz nessa noite. Nós cumprimentamos com a paz do Senhor, ou a paz de Cristo, porque é uma forma de dar paz. Nós precisamos de paz, e que vem do alto. Não a paz que o mundo nos dá, mas a paz que Deus nos dá. Então diz assim a palavra de Deus: naquele mesma ocasião, chegou alguns que falaram a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhe disse: pensais que esses galileus eram mais poderosos do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vos afirmo que, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuideis que aqueles 18 sobre a qual desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo que, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vinha procurar frutos nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode procurar frutos nesta figueira e não cortando, eu posso cortá-la para que ela não ocupe inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Amém. Vou fazer uma oração por você e por nós, em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te glorificar, nós queremos te exaltar. Mais uma noite, pelo um pouco, ó Pai, do estudo e do conhecimento da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo possa falar aqui, ó Deus, ao nosso coração e dando-nos graça, sabedoria e direção, para que essa mensagem chegue aos ouvidos, ao coração e à mente de cada um. Para a glória do Teu nome, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós vemos nessa passagem da Palavra de Deus que há um questionamento de alguns homens que chegaram até Jesus, alguns fariseus, com uma certa maldade, e eles chegam diante de Jesus e perguntam como que alguns galileus sofreram um acidente inesperado e essas pessoas chegaram a morrer. Aí logo em seguida diz que tinha 18 homens, que eles estavam numa torre na época chamada Torre de Siloé, que era uma torre planejada, criada em forma como se fosse uma construção de uma serpente, e lá estava ela, e de repente aquilo desmorona subitamente, e 18 pessoas inocentes morrem numa tragédia, sem perceber e sem saber o porquê. E então eles chegam até para Jesus para
colocar Jesus contra Pilatos, que na época era o governador do estado na qual Jesus estava. Então eles tentam questionar Jesus de uma forma maldosa para ver se naquele instante Jesus ele entra em contradições com o governo de Pilatos, relacionado à vida humana. Depois eles tentam de uma forma maldosa alertar Jesus sobre as maldades que tinha por trás do coração de Pilatos. Umas maldades em relação às atitudes dele naquele momento que aquelas pessoas morrem. E Jesus naquele instante ali, pegando aquela situação que eles tentam apertá-lo, ele aplica algumas verdades espirituais que essa noite é muito importante para você, é muito importante para mim. Nós podemos entender a soberania de Deus e entendermos ao mesmo tempo as tragédias humanas de uma forma simples, mas ao mesmo tempo obscura. Não entendemos, não deciframos, porque, como eu disse bem no início aqui, tem coisas que nós não entendemos na realidade o que Deus quer dizer a respeito dessas coisas, mas o Evangelho não nos deixa sombra de dúvidas que algumas aplicações espirituais Jesus ele tira desses contextos de tragédia, desses contextos de percalço, desses contextos de contradição. Ele sempre, como um bom organizador e controlador do mundo, ele sempre tira coisas boas que aparentemente não parecem tão boas, mas que ele consegue lá adiante fazer com que nós venhamos entender. Os próprios discípulos em João 14 chegou a dizer assim: há coisas que vocês agora não entendem, mas depois vocês vão entender. Há coisas agora que aos seus olhos, aos nossos olhos, são difíceis de compreensão. Na verdade, nós somos, primeiramente, para entendermos a soberania de Deus, precisamos entender quem nós somos diante dessa soberania. Primeiro, nós não somos Deus. Isso é o mais real e mais finito e menos traumático para nós e menos ansioso para nós, se nós entendermos a posição que Deus nos colocou. E a posição que Deus nos colocou foi de finitude. Nós somos limitados. Nós não temos amplamente respostas para muitas coisas. Nós não temos respostas para as tragédias, nós não temos respostas para os nossos sonhos, nós não sabemos o dia de amanhã como será. Nós vivemos num mundo em que a gente tenta ver que o ser humano, ele sempre tenta organizar, ele sempre tenta colocar as coisas em ordens, que o ser humano tenta organizar o mundo conforme a nossa mentalidade, conforme a nossa própria justão finita. E todos os meios que os homens se utilizaram e se utiliza para tentar organizar o mundo diante de percalços e tragédias, a gente vê que cai por terra. Uma outra observação que nós temos que fazer é que, baseado no mundo que nós vivemos, nós não estamos, como eu já tenho falado em outras lives, em outras pregações, eu tenho repetidamente voltado a esse assunto, é que nós não temos, em momento algum na nossa vida, capacidade de nós mesmos, de tentar organizar um mundo que a cada dia está se denegrindo, está cada dia se proliferando de maldade, está cada dia se distanciando do projeto de Deus. Nós estamos com uma rota de colisão sempre diante de nós, caminhos, digamos assim, de tragédias anunciadas, mas tragédias anunciadas. Se você pegar a história, você vê, por exemplo, aqui no Brasil, que nós passamos por uma grande luta em Brumadinho. Nós vemos mais de 300 pessoas falecidas e sumidas. A gente, por exemplo, aqui no Brasil, passamos por luta em Mariana. Nós passamos por adversidades de mortes e mais mortes e malárias, que nós não temos consciência. Nós temos no Brasil, por exemplo, um índice de fome absurdo, que chega a 2 milhões de pessoas que morrem a cada ano por falta de comida, por doença, sanidade básicas. Então, a gente, diante de um colapso, não só nacional, mas mundial, você acompanhando a história, você vê que 11 de setembro, aquele acidente que teve nos Estados Unidos, aqueles 2 prédios que caem e matam mais de 3 mil pessoas.
A gente assiste tsunamis, cenários. A gente assiste um rapaz que vai na escola e do nada tira um fuzil e começa a disparar contra os colegas de escola, contra a professora. Você vê um avião, como foi daqueles jogadores, né? Chapecoense. A gente vê quase 40 pessoas que morreram no acidente daquele. Saíram daqui para jogar. Houve sim uma falha humana, houve sim erros, mas a tragédia e o caos nos assustou. A gente assistiu, nós que estamos agora, estou falando, talvez você e eu não tivemos assim uma experiência pessoal que não era da nossa época, mas vimos o que aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, um colapso mundial, onde a industrialização, as coisas foram perdendo rumo, e a gente vive essas 3 eras que chamada pré-moderna, que era antes da Reforma Protestante, em que nós colocávamos a religião no centro. A era pré-moderna, que era a era onde diríamos a igreja tem a chave, a igreja tem a resposta. Aí, de repente, os bispos, as igrejas começaram a dizer que todos os problemas da vida a Bíblia ia responder. E, de repente, eles se pegaram em angústias e mais angústias, porque nem tudo a Bíblia estava respondendo. Aí veio a época, o período moderno. Era a época em que Deus estava no centro e agora o homem passou a tirar Deus do centro. E o homem passou a ficar no centro. Na era moderna, o pessoal falou, esse negócio de evangelho, de Bíblia, de religião, isso não está com nada não. Vamos nós mesmos interpretar a Bíblia, vamos nós mesmos guiar o povo e tal. Então, antes era um mundo que Deus estava no centro, agora o homem passa a estar no centro. Aí quando eles viram que o homem não dava certo no centro, porque sofremos as duas, Segunda Guerra Mundial, ou agora nós estamos vivendo uma época em que não tem centro nenhum, onde as pessoas dizem assim, não, a religião não é tão saudável. Aí o outro fala assim, não, então vamos buscar na ciência. Aí correm para a ciência e chegam na ciência e descobrem que a ciência também não está dando resoluções. Aí depois o homem fala assim, e agora, o que a gente faz? Eles se colocam num lar de perdição. Então nós vivemos numa era chamada pós-moderna, ou modernismo, que é a era em que não existe centros ou absolutos. Tudo é relativo. É relativo, uma verdade para mim pode ser que não seja uma verdade para você, né? Pode ser que a sua igreja é certa, mas eu acho que a igreja certa é a outra religião que eu estou seguindo, do meu pai. Aí de repente alguém está me ouvindo agora e fala assim, não, eu não quero ser evangélico, porque a maioria dos evangélicos são meio fechados, são meio difíceis, outros só querem dinheiro, outros só abrem por causa de mercadoria, tem pastores corruptos. E essas pessoas começam a questionar e falam assim, quer saber de um, eu não quero saber de ser evangélico, de ser espírita, de ser kardecista, de ser romano, católico apostólico romano, eu não sei lá do candomblé, eu vou ser nada. E aí a gente se vê que quando um coronavírus, que a gente sempre fala, não tem como a gente falar assim, não vou falar dele, porque ele é o mais atual da nossa cabeça do que tudo hoje, vem um vírus invisível do nada, que nasceu lá na China, nasce lá do outro lado do continente, e de repente vem devagar, vem sorrateiro, vem discreto, e pega toda uma Europa, e coloca um país todo em quarentena, joga as pessoas para dentro de casa. Vemos que o presidente da República, da maior república do mundo, está totalmente desajustado. O assunto dele agora é só doença, o que vamos fazer? O índice de morte no estado de Nova York cresce. E um vírus invisível para toda uma rotina de vida, para todo agendamento de uma família. Quando as pessoas agora estão quebrando agendas, reventando agendas, quantos microempreendedores ou empresas pequenas que o dono agora, talvez alguém até está me ouvindo, deve estar desesperado, porque além de vender a mercadoria, tem funcionários na sua responsabilidade, que uma vez esses funcionários também têm seus compromissos para poder financiar ou para poder resolver. Então a gente vive esse colapso em nossa volta, e a gente pensa, não, talvez hoje tenha uma segurança maior para as pessoas que são servidoras públicas, mas o servidor público também está em caos, porque o governo precisa dos nossos impostos, eles não têm uma fábrica de dinheiro que vão fazendo dinheiro, precisam do dinheiro para poder pagar os funcionários.
E diante desses quadros, irmãos, vocês estão nos ouvindo, a gente vê que é um quadro de tragédia absoluta, de caos absoluto. E a gente vê os economistas indo para as redes sociais e falando é alarmante, é preocupante. A gente vê um outro grupo falando vamos preocupar com vida e vamos ficar em casa, como se o governo não preocupasse com a vida, como se as pessoas não estivessem interessadas na vida, mas nós temos dois problemas seríssimos para resolver. E aí, nós que conhecemos a Bíblia, nós apelamos para aquilo que temos apelado, que é a fé. As respostas para as nossas angústias e para os nossos desesperos são bíblicas, são legíveis, porém nós temos que entender a Bíblia à luz do que Jesus quis dizer sobre uma tragédia de uma torre de Siloé, que algumas pessoas morreram nessa tragédia e eles vieram questionar por que essas pessoas estavam sofrendo. Então, baseado nisso, eu gostaria de te dar algumas respostas que a Bíblia nos dá. E a primeira delas, que está aí no versículo de número 2 do capítulo 13 da palavra de Deus, vai dizer assim: ele, porém, disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Primeiramente, Jesus, diante das tragédias humanas e da soberania de Deus e das tragédias humanas, Jesus primeiro ele faz com que nós venhamos a refletir se as pessoas que estão em colapso de tragédias ou de morte, ou de desemprego, ou de falta de alguma coisa básica para a sobrevivência, será que essas pessoas são piores ou melhores do que você? Ele faz primeiro que a gente reflita, ele diz, olha, algumas pessoas morreram lá, tudo bem, mas essas pessoas morreram pelo fato de serem gente e infelizmente está diante de um problema seríssimo de colisão, de acidente, e que foram vítimas de uma fatalidade. Porém, elas que foram vítimas dessa fatalidade não significa que são piores ou melhores do que nós. Infelizmente, essas pessoas foram vítimas de um acidente fatal porque estamos no mundo. Simplesmente pelo fato de que nossa pátria não está nessa terra. Simplesmente pelo fato de que enquanto nós, como seres humanos, vivermos aqui, nós vamos chorar, nós vamos entristecer, nós vamos nos envelhecer, nós vamos perder negócios, também nós vamos ganhar negócios, nós vamos vencer, mas também nós vamos ser derrotados. Então eu não posso pegar o Evangelho e tentar mascarar e trazer uma vida, digamos assim, uma vida não real. Eu não posso dizer para você que o Evangelho vai te dar um blindamento, se existe essa palavra, de querer nos proteger como uma bolha em que nada de mal vai vir à nossa casa. A palavra de Deus está dizendo aqui que todos sofreram diante de uma torre que caiu e infelizmente mataram muitas pessoas. O que Deus está nos dizendo é que a soberania dele, ele continua com toda a autoridade e governo sobre a terra, e Deus não é inferiorizado, porque a terra está sendo muitas vezes devastada por causa de tragédias ou de colapsos inesperados. Ele continua com as mãos na eternidade. Ele continua com o curso da história em suas mãos. Na realidade, é difícil compreendermos a vontade de Deus, porque, segundo a teologia, ela se coloca pelo menos no ramo de 3 condições. Existe primeiro a vontade de Deus permissiva. O que é a vontade de Deus permissiva? Toda vontade de Deus ela é absoluta. Toda vontade de Deus está nas mãos dele. Mas a vontade permissiva significa assim, eu não queria, mas por insistência das suas práticas, da sua rebeldia e da sua maldade, eu vou permitir. Então, por exemplo, Deus não queria que Adão e Eva caíssem em pecado. Mas por causa de uma liberdade, de um livre-arbítrio gerenciado no Éden, onde o homem perdeu esse livre-arbítrio lá, na decisão própria do coração, o homem preferiu amar mais a sua decisão, a sua vontade, do que a Deus. O homem, na sua própria vontade, ele decidiu escolher viver sem Deus. Então, a vontade permissiva de Deus é aquela vontade que Deus diz assim, não era o que eu queria. Mas, infelizmente, por causa das maldades e da insistência que vocês têm de pecar 24 horas, a insistência de vocês errarem, a insistência de vocês não me amarem, a insistência de vocês praticarem obras contraditórias ao meu caráter, eu estou permitindo.
Por exemplo, hoje nós vemos as pessoas questionando por que Deus está permitindo o coronavírus, mas ninguém questionou quando as pessoas foram dançar seminuas ou nuas em carnaval e começaram a blasfemar de igreja e começaram a colocar um Cristo nascido lá na manjedoura e começaram a cuspir em cima dele, vestindo roupas, desprezando a fé, julgando símbolos religiosos, questionando as autoridades, questionando os símbolos religiosos de fé, uma vez que o nosso Estado é laico e cada um tem direito de praticar a fé que quer. Nós temos direito de professar, eu sou protestante, eu não posso criticar a fé que você que é católico, você que é espírita, mas eu prego uma verdade que eu creio nela, vivo por ela e devo morrer por ela. Agora nós assistimos quadros de pessoas que vão lá e pegam a fé de um protestantismo, também dos católicos apostólicos romanos, porque creem em Jesus, e vão lá e colocam dança, cospe, xinga e briga. Nós vemos nas escolas tirando as Bíblias e os livros da Bíblia Sagrada. Não é um livro religioso, mas também é um livro de ordem. É um livro que fala de como como o pai deve cuidar da mulher, aliás, o pai deve cuidar de um filho, a mulher deve cuidar de um marido. A Bíblia fala de amor ao próximo, a Bíblia fala de generosidade, a Bíblia fala de bondade. Então a Bíblia não é exclusivamente um livro religioso, que só os crentes, ou só os protestantes, ou só os religiosos que têm poder sobre ele. É um livro de vida. Aliás, é o maior livro que já foi produzido no mundo, que ensina como a sociedade deveria viver, que ensina como os padrões de administração deveriam ser, que ensina sobre as boas obras. Se todos nós vivenciarmos e vivermos o que o Evangelho tem, o nosso mundo seria outro. Mas, no entanto, a gente vê as pessoas questionando: meu Deus, cadê Deus nesse vírus? Cadê Deus para resolver isso aqui? Mas Jesus está dizendo por quê que as pessoas não se queixam dos seus pecados. Por que as pessoas erram a vida toda? Por que as pessoas pecam a vida toda? Por que tiramos das escolas os livros sagrados? Por que criticamos todos os pastores que pregam a palavra? Por que defamamos todos os padres que só querem o bem para a sociedade, que só querem o bem para o próximo, que só querem organizar o mundo, que só querem fazer faxina nas coisas erradas? Porque o governo, meu filho, o governo não anda atrás de drogado. O governo não anda atrás de beberrum. O governo não fica oferecendo regeneração para as pessoas que estão na cadeia. E esse trabalho social, muitas igrejas fazem. Nossa igreja, principalmente, nós fazemos esse trabalho social de ajudar pessoas carentes, pessoas que precisam de alimento, de comida, com cesta básica, das nossas maneiras, da nossa pouca condição, mas nós estamos aqui contribuindo. Então nós vemos o mundo hoje, que as pessoas olham para o lado e falam: meu Deus, mas por que está tudo difícil? Mas não olham para a bagunça que o mundo está vivendo, enfrentando dia após dia, longe de um projeto eterno, longe de uma vontade soberana. E o que Deus olha diante desse caos? E Deus fala: é assim que você quer viver? É assim que você escolheu viver? Então o mundo hoje está em colapso por causa de, primeiro, uma decisão do coração humano. Esse vírus nada mais é do que debaixo de ganância, debaixo de poder, debaixo de pecados, maldades, injustiça. E tudo isso vai vivendo no meio de um caldeirão e nós vamos entrando nessa dança. E você deve estar me perguntando: mas o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? O que eu tenho a ver com o pecado da China? O que eu tenho a ver com o pecado lá do carnaval que o cara dançou, esculachou a fé cristã? O que eu tenho com isso? É porque nós somos a mesma semelhança, estamos com o mesmo grau de pecados que carecemos da glória de Deus. Romanos 3:23 diz que nós temos no coração desejo e nós carecemos da glória de Deus. Todos nós precisamos disso. Uma outra coisa, a vontade de Deus é implícita. A vontade de Deus implícita significa que Deus organizou o mundo e Ele cuida desse mundo, porém, o universo gerado por Deus é feito de leis. Leis da ciência, leis da metafísica, leis da gravidade, leis morais. São leis apresentadas pelo caráter de Deus. Então, por exemplo, você não precisa sair daqui lá numa tribo indígena e explicar para um índiozinho lá que nunca
nunca viu escola, nunca viu internet, nunca viu professor, nunca viu um orientador, educador, psicólogo, e você chegar para ele e falar assim, não mata o outro não, porque isso é crime. Na consciência humana de qualquer ser humano, ele tirar a vida do outro, a consciência dele já sabe que aquilo é crime, a não ser que ele seja um psicopata, a não ser que a mente dele é desenrolada, a não ser que ele nasce com sentimento de doido, mas naturalmente o ser humano, que a graça comum de Deus está no universo, ela cobra essa vontade descritiva de Deus, que é a forma que Deus colocou para guiar o mundo. Ora, o mundo não é guiado por leis religiosas, mas o mundo é criado pelo caráter de Deus, que está controlando todas as coisas. Então você que está chegando aí agora, nós ainda estamos aqui no processo do estudo, nós estamos falando sobre a soberania de Deus diante da tragédia humana. E a outra vontade de Deus é a vontade permissiva, a vontade descritiva e a vontade determinante. A palavra do Senhor diz lá em Atos, no capítulo 4, versículo 28, aliás 2, 23, que Deus buscou, falando de Jesus, pela sua vontade determinante, que Deus havia escolhido Jesus Cristo para que viesse e morresse por nós. É uma vontade absoluta de Deus para que Deus pudesse em Jesus se encarnar, se fazer homem, estar entre nós, caminhar conosco, ver a nossa finitude, ver os nossos cansaços, ver a nossa dor, tomar sobre si todos os nossos sofrimentos e carregar juntos. Que sendo Deus, segundo Filipenses 2,9, não se julgou ser igual a Deus, mas antes se entregou e em morte de cruz, esse mesmo Deus que se torna homem, que se torna carne, que entra no estado chamado estado de humilhação, perde seu estado de glorificação e passa a ser homem entre nós, e passa a habitar entre nós, comer entre nós, beber entre nós, viver como nós somos, simplesmente para nos resgatar. E a palavra que Jesus nos dá antes da morte é: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Por que Jesus disse tende bom ânimo? Porque no mundo tereis aflições. Porque ele como homem venceu, e o mesmo Espírito que estava nele é o mesmo Espírito que está hoje aqui conosco. É o Espírito Consolador, é o Paracletos, é o Espírito que o Pai derramou sobre toda a carne, sobre todo o sangue, entre jovem, criança, adolescente, homem maduro, mulher, ancião. O Espírito de Deus hoje está na terra para nos dar força para vencer essas tragédias. De um colapso mundial, de um colapso de vírus, de um colapso de tragédias e sucessões de tragédias que eu vim trazendo para você nessa noite, todas essas tragédias, o Espírito de Deus habita nessa terra para nos dar força para vencer esses caos que a humanidade sofre, esse apocalipse presente nos dias de hoje, que todos nós estamos vivenciando. Para quê? Para a gente ter fé e dar força para o nosso semelhante. Para que as pessoas do nosso lado, que agora estão mais aflitas do que nós, como colocaram aqui uma pessoa pedindo oração pela ansiedade dela, nós vemos que nós estamos no mundo, diante das tragédias humanas, diante dos colapsos da terra, com a soberania de Deus presente, para que nós possamos, como seres filhos de Deus, que hoje somos filhos, não mais bastardos, Deus nos amou e nos resgatou e nos trouxe hoje ao colo do Eterno, ao colo de Deus, para que nós pudéssemos vencer. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e diga eu sou forte, para ninguém bata no peito e diga eu que aceitei Jesus, para que ninguém bata no peito e fale eu fiz a opção de ser crente. Não, a Bíblia diz eu vos escolhi a vós outros e vos nomeei para que dei frutos. É o que está escrito aqui no texto mais adiante que eu vou passando para vocês. Segundo, Jesus queria que todos olhassem para si mesmo. Quando eles são questionados à torre da Siloé, e questionam, Senhor, essas pessoas morreram de uma forma trágica, Jesus simplesmente fala, olha para os seus pecados, olha para dentro de vocês e vê como que vocês estão vivendo de uma dimensão de que a morte pode chegar para vocês. Por isso, ele traz um outro elemento importante aqui, que é a questão do arrependimento.
No versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: olha, o que você quer, a não ser se arrependam dos vossos pecados? Ele diz no capítulo 13, do versículo de número 3, ele diz assim: ele porém disse: pensais os galileus mais pecadores do que todos os outros galileus, porém padecido essas coisas, os cuidados daqueles 18 sobre as quais desabou a terra de Siloé, no versículo 4, matou, eram mais culpado que todos os habitantes de Jerusalém. Ora, Jesus está dizendo assim: o único escape que nós temos diante de uma tragédia é o arrependimento. Cada vez, meus irmãos, que ocorre uma fatalidade, cada vez que acontece uma tragédia, cada vez que luto chega, a única coisa que Deus quer dos nossos corações, Ele quer da nossa vida é: Senhor, me ajuda. Senhor, eu sou finito. Senhor, poderia ter sido na minha casa, poderia ter sido com meu filho. Cada vez que você vê um camarada lá nos Estados Unidos que pega um fuzil lá, pega uma arma, um escopeta e sei lá, e mata não sei quantas crianças e faz aquela loucura toda, é para Deus balançar a consciência humana, dizendo: poderia ser com você, poderia ter sido na sua casa, mas foi lá nos Estados Unidos. Por isso, arrependa-se da sua vida e diga para Deus: eu preciso do meu Salvador, eu preciso de um Senhor, mais do que uma autoridade humana, mais do que um governo democrático, mais do que uma polícia, ou o que nós vemos em nossa vida hoje. Nós somos cercados de militares, graças a Deus, corpo de bombeiro, enfermeiros, médicos, especialistas, pessoas para nos atender, mas mais do que isso seria em vão se o Senhor não cuidasse de nós. É isso que os salmos dizem, né? Se o Senhor não cuidar da casa, em vão vigia e sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão polícia e quartel-general. Nós temos de Deus o cuidado precioso da sua mão potente, que quer nos cuidar, que quer nos abençoar, que quer nos transformar e que quer nos proteger nesse mundo de caos. Uma outra coisa que Jesus queria explicar para eles diante da tragédia humana é que muitas vezes nós não vamos ter respostas. Deuteronômio 29 diz assim: há coisas que para o homem serão reveladas, mas outras coisas que só cabem a Deus, e dessas não serão reveladas. As coisas que Deus revelou a nós, Ele vai falar conosco. Mas tem coisas que Deus não revelou, está na economia de Deus, e Ele tem autoridade e liberdade de fazer isso, senão Ele deixa de ser Deus. Então tem coisas que eu não quero te desanimar, mas para nos confortar e nos colocar numa fé mais madura, tem coisas que Deus não vai falar com a gente. Deus não avisou a Abraão como seria a trajetória dele. Deus só falou para Abraão ter fé e ir. Deus não falou para José que os irmãos iam perseguir, que a mulher de Potifar ia dar em cima dele, que ele ia ficar num calabouço, que ele ia morrer de fome. Deus só falou com José: creia nos sonhos que eu vou te dar. Deus não falou com Jó que ele enviaria uma tragédia de morte na casa dele, que ele iria perder tudo, e que primeiro ia perder a família, depois ia perder os bens, ia perder o gado, ia perder o campo. Deus não falou esses detalhes para Jó. De repente, a vida de Jó, de um instante para o outro, mudou completamente. Isso significa que Jó viveu pela fé. E como eu estava ouvindo essa semana, estudando sobre isso, quem fez as tragédias na vida de Jó não foi Satanás. Quem derrubou a casa de Jó não foi o diabo. As pessoas dizem: nossa, o diabo se levantou contra Jó, o diabo arrebentou a vida de Jó, foi o diabo que fez isso com Jó e tal. A Bíblia diz claramente, no capítulo 42, versículo 11 de Jó, que o Senhor permitiu todas aquelas tragédias para que Jó pudesse conhecê-lo. Ou seja, o diabo foi só um instrumento que Deus segurou com poder para controlar, permitindo aquilo para que Jó pudesse ter experiências reveladoras com Deus no futuro. Então você que hoje vive dias difíceis como todos nós, a resposta de Deus diante das tragédias é: nós não somos os únicos, nós temos que olhar para dentro de nós e ver dentro da nossa alma o que precisa melhorar. Terceiro, tem coisas que Deus não vai falar agora. João capítulo 14, eu citei bem na introdução desse estudo, dessa mensagem, que Jesus falando aos discípulos: hoje vocês não compreendem essas coisas. Agora tudo está escuro, tudo agora está difícil, mas lá adiante, quando passar muito tempo, vocês vão entender melhor.
Tem coisas na nossa vida que a gente vai entender bem mais tarde. A gente não consegue compreender agora, porque estão nos nossos olhos fechados, limitados, e nós não temos condições de resolver nesse instante. Agora eu gostaria de concluir com você fazendo algumas aplicações práticas para a nossa vida diante das tragédias humanas e a soberania de Deus. A primeira delas é que quando vem todas as tragédias na vida, tudo que a gente vive passa. O momento em que você está vivendo essas tragédias, o seu coração tem sido direcionado para quem ou o quê? Porque a palavra de Deus diz em Efésios que nós devemos colocar toda a nossa ansiedade diante de Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Então a primeira coisa que Deus nos coloca é que quando diante de tantas tragédias, diante da sua soberania, que Ele não perdeu ela, Ele só quer uma resposta do coração. Ou então você e eu temos duas opções. Ou nós vamos ficar nessa quarentena, ou nós vamos ficar reclamando, murmurando, ai, por quê? Ah, mas isso não para, ah, mas isso aqui, aquilo. A gente fica questionando, sabendo que muitas vezes nós somos injustos, porque pelo menos nós temos um teto, nós temos uma casa, nós temos uma comida. E quantas pessoas na China, inclusive, quantas pessoas em favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, principalmente São Paulo, 60% desse vírus está lá, e a gente vê quantas pessoas, crianças, que não tem abrigo, que não tem condição. Quantas creches agora de crianças que só vivem por conta daquela merenda e teve que serem fechadas. Quantas e quantas pessoas que nesse calor podem estar agora no hospital, precisando ali de um ventilador, e tem mais num quartinho de 6 metros quadrados, tem mais de 8, 9 pessoas no mesmo ambiente. Quantos agora, que Deus abençoe e guarde eles, enfermeiros, estão dobrando turnos, né? Outros médicos estão empenhando em plantões e com pouco recurso do SUS e com pouco recurso do governo, mas estão lá empenhando. Quantos dos nossos colegas e amados irmãos, né, e pessoas que estão trabalhando na polícia agora de plantão, estão ali em ocorrências, estão trabalhando, estão agora nas ruas, e às vezes eu e você estamos dentro de casa. Então a gente tem que parar de ser injusto e ver que o mundo, ele não é só o nosso mundinho, e quando a gente reclama só do nosso mundinho, a gente está desprezando outras pessoas que estão em situações piores do que a nossa. Outras pessoas que estão vivenciando dias mais difíceis que o nosso. De repente você está aí com seu pai, com seu avô, com seu tio, com sua irmã, mas talvez alguém contraiu essa doença. E o pai ou o avô está lá lutando para tentar fugir desse vírus. Outras pessoas contraíram e morreram com esse vírus. E quantas pessoas que não estão vivendo de luto nesse instante. O que Jesus tenta nos ensinar e o que Jesus está passando para nós nessa noite de uma aplicação diante das tragédias humanas é: pense primeiro em como você está vivendo. Em nome de Jesus, nós estamos na mão daquele que tem o controle de todas as coisas. E a outra coisa que eu gostaria que você entendesse é que no meio das tragédias humanas, no meio da tribulação, Deus, ele tem um projeto, uma agenda para a igreja. Ele tem uma agenda global para o mundo. O mundo precisa entrar em colapso, porque essa é a agenda de Deus para chegar aos fins dos tempos. Ora, a Bíblia é clara em dizer, quando Jesus fala isso em Lucas capítulo 12, a princípio no capítulo 21, quando ele fala da grande tribulação, ele fala do princípio das dores, ele usa o texto profético de Daniel, capítulo 9, que Daniel é um profeta do Antigo Testamento, que ele diz que nos últimos tempos todas essas coisas viriam de acontecer. E parece que a nossa mente fica tão anestesiada, tão paralisada, tão pertinho da terra, que nós não conseguimos entender que este mundo não é a nossa casa. Apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15 diz: olha, para vocês que buscam só as coisas dessa vida, vocês que oram só para o palácio de vocês, os concursos públicos de vocês, vocês que pensam só no seu carrinho bonitinho, nas suas viagens queridas, vocês que só pensam nas empresas para ganhar mais e mais dinheiro, vocês que pensam nos seus diplomas e títulos, eu quero dizer uma coisa: vocês são infelizes, porque essa terra não é nossa.
Essa terra é passageira, nós estamos aqui como peregrinos, caminhando dia após dia. E o peregrino é aquele que andava no deserto e ele não tinha uma estada, ele não ficava paralisado. Sempre Deus, quando via que o povo estava acomodado, ele falava com Moisés: Moisés, é hora de tirar as tendas, é hora do povo marchar. E tem momentos na nossa vida, meus irmãos, que muitas vezes Deus quer que a gente marche e a gente está abrindo tenda. A gente está construindo patrimônio, a gente está perdendo noite de sono porque a gente perdeu um grande negócio, a gente perde noite de sono porque a gente trabalha incansavelmente para dizer uma fé meia falsa, né? Uma pseudo vontade de construir uma família melhor. Eu vou trabalhar aqui porque aí eu vou comprar isso aqui para meu filho, eu vou dar essa roupa para minha filha. Aí a gente vai chegando à conclusão que o que mais que seus filhos querem é sua presença. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, Jesus disse, e perder a sua alma? O que adianta o homem construir reinos, palácios, nome, e tudo isso ficar? E vai dar briga, dependendo do patrimônio que você tem, e quando você falece, morre, e aí tem que fazer inventário, aí os filhos choram: eu quero isso aqui, do pai aquilo não me merecia, eu fiquei mais presente cuidando do pai, eu fiquei mais perto da mãe, e vira aquela confusão, aquele rolo, daí a pouco dá até morte. Por quê? Não entenderam o princípio do beabá do Evangelho, que Jesus disse: nós não somos desse mundo. A oração sacerdotal de Jesus em João 17 é: Pai, não os peço que o tire do mundo, mas que o seja salvo por ele, ou seja, que o Senhor livre eles do mal no mundo. No mundo tereis aflições. Então, o que nós aprendemos diante das tragédias é que somos pequenos. Nós aprendemos diante da tragédia que a nossa peregrinação aqui é passageira, que nós não vivemos assim. E nós aprendemos com a tragédia é que no meio do clamor, da angústia e do medo, e quando a gente é paralisado diante de uma impotência, porque dinheiro traz poder, porque trabalho traz glória, porque coisas traz honra, Jesus está dizendo: olha, agora não tem outra saída para vocês. Ou vocês abraçam o Evangelho e se humilhem perante a mim e vivam para mim de fato e de verdade, ou então vocês vão ficar angustiados, desesperados, se escabelando, vão ficar loucos, alucinados, porque nós não temos outra esperança senão no Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. E o que isso tudo engloba na nossa vida é somente uma mensagem que eu tenho falado, os pastores têm falado, as lives têm falado, nesses últimos dias, nesses tempos de coronavírus, vamos dizer assim, essa era de coronavírus, o que nós mais temos escutado é: Deus está com os braços abertos para te receber. O amor de Deus está aqui hoje, com as mãos abertas. E quando você fala: Deus, você esqueceu de mim porque o país está difícil, Deus, você esqueceu de mim, Deus, não, eu não esqueci de você, eu te dei meu filho. Eu te amo tanto, eu quero tanto você, que o tempo todo eu quis te dar meu filho, eu quis te dar a oportunidade de ser salvo por ele, eu te dei a oportunidade de perdoar seus pecados, eu estou te dando a oportunidade de voltar para a cruz, eu estou te dando a oportunidade de te levar para o céu, eu estou te dando a oportunidade de ter esperança, de ter vida, e a gente não entendeu isso ainda. E no meio das tragédias, Deus ele está sempre nos jogando para os braços dele, como um pai maravilhoso, que está sempre perto, querendo: meu filho, vem para perto de mim. Conta-se uma história, para finalizar, de um homem que era um grande missionário, fazia a obra de Deus, pregava o Evangelho, vivia itinerante, pregando para lá, pregando para cá, e esse homem era muito, mas muito usado por Deus. Onde ele ia, Deus do fogo descia, a vida se transformava, aceitava Jesus, era maravilha. E de repente esse homem, que é no estado da Inglaterra, disse que esse homem estava viajando de trem e o trem parou. Locomotiva, dado momento parou. E esse homem estava com a agenda marcada para uma igreja na qual ele iria falar do Evangelho de Jesus. Ele simplesmente desespera e ele fica agonizado, e ele começa: Deus, mas não é possível, eu tenho que chegar lá do outro lado, Deus, eu tenho que pregar, Deus, ao orar. E esse homem ficava angustiado, ficava parado. De repente esse homem começou a orar, e ele orava, e ele buscava Deus, e ele se ajoelhou, e ele chorava, e ele falava: Deus, me ajuda, eu tenho que levar o Evangelho, tenho que levar a palavra. E de repente o Espírito de Deus veio a ele. Para quem crê na presença do Espírito Santo de Deus, que ainda fala, veio a ele o Espírito Santo e falou ao coração desse homem: olha, sabe por que esse trem parou? É porque eu queria ouvir a sua oração, eu queria relacionar com você, eu queria falar com você.
Ou seja, o homem era usado por Deus, mas quebrou seu relacionamento com Deus. Ele estava usando dos benefícios de Deus, mas ele não estava usando o relacionamento com Deus. Ele queria, em outras coisas, bênçãos através de Deus, ser usado por Deus, mas ele não queria viver em relacionamento. Nós estamos vivendo uma sociedade assim, que ela quer usar Deus. As pessoas querem usar Deus para ter bênção, querem usar Deus para a resolução dos problemas delas, querem usar Deus, eu quero Deus para isso, eu quero, mas não querem se relacionar com Deus. E tudo que Deus quer de nós é ter um relacionamento de pai e filho. A morte de Jesus no Calvário, a cruz continua lá. Aquela cruz que um dia jogou os nossos pecados por terra, foi tirada e Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e essa cruz de morte que foi vencida através do Filho de Deus, hoje continua abrindo para nós, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, que sou manso e humilde e suave de coração. Deus está dizendo para pessoas aqui que estão me ouvindo: deixa eu carregar seu jugo hoje. Ah, mas eu já conheço, pastor, eu já sou crente, eu estou pregando nas lives, eu estou falando do amor de Deus onde eu posso, sabe, eu coloco mensagens bíblicas nas minhas redes sociais, eu sou evangélico. Mas você tem se relacionado com esse Deus ou você às vezes só usa ele? Mas você tem amado a Deus de coração, ao ponto de você abraçar a fé do evangelho? Paulo diz assim, que todos que abraçaram a fé, viveram pela fé. Ao ponto de Paulo dizer assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, o viver que agora eu vivo pelo Filho de Deus. Paulo está dizendo assim: olha, eu não vivo mais, a minha vida foi jogada lá fora, eu morri em Cristo Jesus. E que diante de todas as tragédias que porventura nós viemos vivenciar, nós possamos dizer: eu estou com Jesus, e Ele vai me livrar do dia mau. Que Deus livre a sua casa, que Deus guarde o seu coração diante de todas as tragédias do mundo, e que a bênção de Deus esteja sobre as nossas vidas. Eu queria nesse instante orar por você. Abaixe sua cabeça por um instante, onde você estiver, coloque as mãos sobre o seu coração, num ato de devoção, de humildade. Se você que pode, independente se é católico, independente se você não tem fé nenhuma, eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus para que diante de tantas fatalidades, tantas tragédias, Deus tem uma porta de misericórdia te esperando, dizendo: meu filho, o mundo vai sim em colapso, o mundo vai em tragédia, mas para os meus filhos eu tenho uma bênção especial do meu relacionamento, da minha bênção de salvação, para a minha bênção de resgate, para a minha bênção de Pai e Senhor das vossas vidas. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por cada pai, por cada mãe que me ouviu aqui, por cada irmão da nossa igreja, por todos e por todos que ainda vão ouvir, ó Deus, essa transmissão. O Evangelho do Senhor foi pregado mais uma noite, e que diante das tragédias, diante do luto, diante da humanidade, nós possamos, Deus, dizer que o Senhor é Deus nas nossas vidas. E que assim como Jó um dia disse: ó Pai, eu sei que o meu Redentor vive, e por certo Ele voltará. Eu sei que Ele é Senhor da minha vida. Independente de qualquer coisa, Ele continua e está sendo Deus. Ele não desceu 1 milímetro do seu poder nem do seu trono. Que esse mundo não está na mão de Satanás, muito menos esse mundo está governado da forma, sem nenhum curso, sem nenhuma prescrição de futuro. Todas as coisas estão patentes aos teus olhos, e o Senhor está com tudo. Nós te agradecemos, ó Pai, e te louvamos pela vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Lembre-se, Deus continua Senhor, governando a história. Ele não perdeu o rumo nem a direção. Coisas piores já nos aconteceu, talvez piores podem vir a acontecer um dia, mas a mão de Deus ainda continua sobre as nossas vidas, esse mundo. Deus abençoe sua vida. Essa semana nós vamos fazer outras lives, vamos estar passando aqui. Então deixa aí seu pedido de oração, deixa aí o seu ok se você gostou, e compartilhe, por favor. Eu sempre tenho pedido isso. Compartilhe na sua página. A partir do momento que você compartilha, outras pessoas vão pegar e vão compartilhar, e vão passar para outras, e muitas pessoas vão ser abençoadas através desse estudo. Tá bom? Deus abençoe grandemente. Obrigado por estar aqui conosco, obrigado por estar aqui participando. Peço que ore por nós, que ore pela nossa igreja, que ore pelas famílias, que ore pelos pastores. Eu estou vendo o Silbert chegando ali, o pastor Silbert. Deus abençoe grandemente a vida dele, o ministério dele ali em Abaeté. O irmão João está ali também, a Cecília, o Robson, o Rodrigo, olha lá que bênção.
o Marcos Antônio chegou ali agora, Cecília, irmãos que estão aqui nos abençoando, a irmã Fátima, que Deus abençoe grandemente o coração de vocês. Vamos ficar firmes na fé e temos certeza que Deus é com vocês. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus as vossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.